Continuando o nosso maravilhoso curso de matemática, vamos lá para a parte de regra de 3. Regra de 3 já é um assunto bastante cobrado em prova, mas não tão cobrado em prova de escrevente. Mas não é por causa disso que você vai pular, né? Ah, não cobra, vou pular esse negócio aí então, né? Pelo amor de Deus, né? Já não tem lá muita coisa para estudar em matemática, ainda vai pular, né? Então, vamos para a lousa para ver como é que resolve essa coisa. Bom, em primeiro lugar, como eu costumo dizer, regra de 3 deve ter uns 3.000, né? Modelos de resolução, né? Várias e várias formas de resolução e também, como eu costumo dizer, a mais famosa delas é aquela da flecha. Flecha para cima, para baixo, para o lado, parece filme do Robin Hood, de tanta flecha que tem aquilo. E então nós vamos ver um método aqui para economizar tempo. Tranquilo? A ideia desse método não é resolver a regra de 3 a fim de obter o resultado perfeito, não é nada disso. Todos os métodos de resolução, claro que tem que chegar ao mesmo resultado. Só que você tem que lembrar que você não está fazendo prova da Carmelinha lá no fundamental, né? A prova da professora Carmela que dava lá 2 exercícios e ia lá tomar café o resto da tarde enquanto a molecada fazia o negócio. Você está fazendo uma prova de concurso público e em prova de concurso público você tem uma coisa chamada tempo. E o tempo é médio, de 3 minutos, aí por questão que você vai ganhar lá nas outras matérias para poder ter aí pelo menos uns 5, 6 minutos para gastar em matemática. Legal? Então vamos ver o método. Quem não quiser se adaptar a esse novo método, continue com o seu, mas sempre tendo na cabeça, enquanto eu faço um por este método, o cara faz meia dúzia por aquele outro método. Então vamos lá, ganhar tempo. Você tem o material aí, como sempre, você já deve ter baixado o material, e você vai ver que tem 2 questões aí que o texto começa com 10 pedreiros constroem 5 casas, blá, 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 não vai estar aí, tá? 10 pedreiros, são 2 questões aí que não são questões de prova, você pode ver aí, nem tem alternativas, né? Que eu vou utilizar para demonstrar esse método de regra de 3. Beleza? Então vamos por aqui do que se trata. Trata-se de regra de 3. Um 3 bem grande para você lembrar que é regra de 3, não é regra de 5, de 7 nem de 9. Por que é regra de 3? O que é, na verdade, uma regra de 3? Ora, uma regra de 3 é um jogo de proporcionalidades de 3 valores em relação a uma variável. Seja ela regra de 3 simples ou composta, sempre nessa tal proporcionalidade estarão envolvidos apenas 3 valores e a variável. For uma regra de 3 simples, 3 valores e uma variável. For uma regra de 3 composta, 3 valores e uma variável de cada vez. Ou seja, desenvolver uma regra de 3 composta é o equivalente a desenvolver várias regras de 3 simples, onde a variável pertence à mesma grandeza. Legal? Bom, ponto comum entre qualquer método de resolução. É o primeiro. É montar o que é chamado de espelho da regra de 3. O algoritmo, olha que coisa bonita, né? Algoritmo. O algoritmo, a ferramenta, que nada mais é do que algo que eu tenho para organizar os dados da questão. Então, como é que se faz isso? Esse é igual a qualquer método, então você já deve estar aí acostumadíssimo a fazer essa coisa. Leia a questão e aí, cada uma das grandezas que estiver ligada a valor, você coloca lá para fazer parte do seu algoritmo, do seu espelho da regra de 3. Estou lendo o primeiro texto, 10 pedreiros, regra de 3 e pedreiro, né? Tem que ter. Já temos lá uma grandeza, que é a grandeza pedreiros, e já temos a quantidade 10.
Continua a ler. Constroem 5 casas, outra grandeza ligada a valor. Grandeza casas, quantidade 5. Em 40 dias, é pedreiro atômico, né? Em 40 dias, grandeza dias, valor 40. Trabalhando 10 horas por dia, outra grandeza envolvida nessa regra de 3, a grandeza horas com um valor de 10. Tranquilo? Então está montada a primeira linha desse meu espelho. Quantas casas? Opa, sempre que tem a pergunta, eu tenho no lugar dela a variável. Ou seja, a pergunta numa regra de 3, numa questão de regra de 3, sempre vai me indicar onde vai a variável. E só tem uma variável. Então, quantas casas? Portanto, a minha variável vai aqui no termo casas. Seriam construídas por 50 pedreiros, coloco lá os 50 no termo, na grandeza pedreiros. Em 20 dias, grandeza dias está aqui, coloco os 20, trabalhando 8 horas por dia. Grandeza horas está aqui, coloco 8 aqui. Legal? E está montado o espelho da regra de 3. Está montado o algoritmo que está organizando os dados da questão. Professor, tem que sempre fazer isso? Não, você pode fazer de cabeça, né? Ora, pelo amor de Deus, é claro, né? Monta o espelho, a coisa já está organizada, não precisa ficar lá lendo a questão o tempo todo. Tranquilo? Segundo passo, e a partir deste é exclusivo deste método. Outra coisa importante, a partir deste passo, que eu vou dar agora e para frente, é exclusivo deste método. E mais uma coisa importante, a partir deste passo, não usem outro método, porque é exclusivo deste método. O cara tá louco repetindo e ainda vai ter quem pergunte, professor, posso usar isso na flecha? Não pode. Exclusivo deste método. Legal. E qual é o segundo passo? Vai lá e inverte a variável. Sobe o x e desce o valor que tiver lá em cima, que no caso aqui é o 5. Quando é que faz isso? Sempre. Quando é que não faz? Nunca. Né? Então, o segundo passo sempre será inverter a variável. Ah, mas e se a inverte? Ah, mas no caso de inverte também. Tranquilo? Vai inverter sempre. Segundo passo, vai lá e inverte a variável. Terceiro passo é checar as proporcionalidades. Tranquilo? Vou checar as proporcionalidades de uma grandeza em relação à grandeza da variável. Assim como se fosse uma regra de 3 simples. Porque aqui eu tenho várias regras de 3 simples. Percebam, se eu tirar essas duas grandezas aqui, ó, tira, apaga, não sobra uma regra de 3 simples? Sobra. Se eu tirar esta grandeza e esta grandeza, não sobra uma regra de 3 simples? Sobra. Se eu tirar esta grandeza, deixar essa e esta grandeza, sobra aqui. Tirar essa aqui e esta, sobra uma regra de 3 simples aqui. Então é sempre um jogo de 1, 2, 3 valores envolvidos com a variável. Então a checagem, né, da proporcionalidade de uma grandeza é sempre em relação à grandeza da variável. Traduzindo para o português, quando eu vou comparar a coisa, aumenta esse, aumenta, diminui outro, aquela coisa doida, é sempre em relação à variável. Sempre vou perguntar para a variável. Eu sempre pergunto para quem eu não sei. Ora, aqui eu já sei, aqui eu também já sei, eu não sei onde tem o x. Eu não sei onde tem a variável. Então pergunto para ela, variável, você aumenta ou você diminui? Tranquilo? Então vamos pensar. Tem que pensar? Tem que pensar um pouquinho, né? Vamos ver. Eu vou checar a proporcionalidade olhando para os valores, não é? Aqui está diminuindo, aqui também, aqui está aumentando, e aí eu já começo a ficar doido. Não tem que fazer nada disso. Nesse método, na flecha precisa. Então,
Relembrando, a partir do segundo passo é tudo desse método. Esquece então que tem valores aqui. Esquece, não tem valores. Eu vou checar a proporcionalidade de forma qualitativa e não quantitativa. A qualidade do aumenta acaba sendo quantitativo por causa do aumenta, por causa do diminui, né? Vou dar um exemplo. Eu digo assim, tenho mais dinheiro. Compro mais ou compro menos? Eu compro menos que aí economizo, não viaja, vai, ó. Eu tenho mais dinheiro, compro mais ou compro menos? Compro mais. E eu precisei dizer o quanto mais de dinheiro eu tinha. Eu precisei observar alguma coisa, se o meu dinheiro aumenta, diminui, se aqui eu tenho R$10, depois passo a ter R$22,50. Não. E eu consegui responder? Consegui, então não precisa do valor. Trabalhe sempre com o aumenta. Aumenta aumenta ou diminui a grandeza da variável? Aumenta o outro, aumenta ou diminui a grandeza da variável? Vou dar outro exemplo. Bebo mais água, fico com mais sede ou menos sede? Se eu bebo mais água, eu fico com menos sede. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Eu precisei dizer quantos copos a mais de água eu iria beber? Ou quantos litros a mais de água eu iria beber? Não, mas consegui checar a proporcionalidade. Legal? Então trabalhem sempre com aumento. E se diminuir? Meu Deus, não tem o que diminuir, não tem valores ali, é sempre aumenta. Legal? Se quando você checar a proporcionalidade, enquanto uma grandeza aumenta, a grandeza da variável também aumenta, diz-se que, bonito, diz-se que, né? As grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu não mexo em coisa alguma dentro do espelho. Já vamos ver exemplo. Começa a coçar não, né? Já tá querendo arrancar o pijama, calma. Se enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, é inverso, não é? Então elas são inversamente proporcionais. Aí eu vou lá no espelho da regra de 3 e inverto os valores, assim como fiz com a variável. Legal? Recapitulando, pega lá o texto da questão, transforma no espelho da regra de 3. Segundo passo, exclusivo daqui para frente desse método, inverte a variável. Terceiro passo, checar a proporcionalidade. Se os dois aumentam ao mesmo tempo, a grandeza e a variável, deixo do jeito que está. Se enquanto um aumenta, o outro diminui, eu inverto os valores da grandeza. A variável não mexe nunca mais. Então vamos lá checar essa tal proporcionalidade. Olha lá. Dei uma sumidinha aqui, vai ficar o professor Braço para você perceber. Ó, aqui é pedreiros, não é isso? Mão de obra. Eu coloco o que na frente da mão de obra? Coloco o aumenta. Então, vamos checar a proporcionalidade. Olha lá, é uma mão animada. Em relação à grandeza da variável. Põe um aumenta aqui na frente. Aumenta a mão de obra, aumenta os pedreiros. Aumenta ou diminui as casas que eles fazem? Oi, cheguei de novo. Aumenta a mão de obra, aumenta ou diminui as casas que eles fazem? Se tem mais gente trabalhando, vão produzir mais. Então enquanto aumenta a grandeza a mão de obra, aumenta a grandeza também obra, trabalho. Tranquilo? Então eles são diretamente proporcionais, não vou mexer em coisa alguma. Vamos para outra grandeza, que é a grandeza dias, mas aí numa batida de olhos, eu percebi que aqui está, que é a outra, também é uma grandeza de período. Então neste método eu posso checar as duas ao mesmo tempo. Coloco o que na frente? É o aumenta. Aumenta o período. Mas, professor, aí tá diminuindo. Esquece esse diabo desses números. Não tem número ali, é só aumenta. Isso aqui diminui, é aumenta. Isso aqui fica do mesmo jeito, é aumenta. É sempre aumenta, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Grandeza de período.
põe o aumenta na frente, aumenta o período que eu dei para eles trabalharem, né? Aumenta ou diminui as casas que eles fazem? Aumenta também. Se eu dou mais tempo para eles trabalharem, eles conseguem produzir mais casas. Então, se os dois aumentam, eles são diretamente proporcionais. Legal? Acabou! É agora, ó, linha de cima igual linha de baixo. Não tem nada daquilo de interpola na imediação da variável e fora é reto. Segue a linha, fica aquele zigue-zague. Não precisa de nada disso, ó. É este vezes este, vezes este, vezes este, que é igual a esse vezes esse, vezes esse, vezes esse outro. Só isso. Já pode fazer lá contita aqui mesmo. Não precisa escrever aquela linguiça aqui embaixo. Eu vou escrever, porque o povo está acostumado a ver a conta na horizontal, né? Vou escrever. Mas perceba, se você tiver treinado, o que vai estar escrito aqui é o mesmo que já está escrito aqui em cima. Então eu perco tempo reescrevendo para quê? Mas eu vou escrever, para o povo enxergar a coisa. Como é que vai ficar? X vezes 10 vezes 40 vezes 10, que é igual a 50 vezes 5 vezes 20 vezes 8. Legal? Percebam que a esquerda prega o olho na lousa. A esquerda da igualdade é a linha de cima. A direita da igualdade é a linha de baixo. Então, se já está escrito aqui, para que eu vou reescrever aqui, né? Mas isso carece de treino. Contitas agora. Contitas, pessoal. Vou relembrar isso. Tem treinado contitas? É, tem que treinar contita. Pega o gato aí, que você está aí alisando a cabeça do gato. Coitado do gato, já está até careca, né? Assistindo matemática, alisando a cabeça do gato, já arrancou os cabelos do gato todo. Pega o gatito, põe lá do lado, pega a calculadora e começa a treinar a conta. Tranquilo? Na prova pode levar a calculadora, mas não deve, porque se pegar desclassifica. Então, pelo amor de Deus, treina esse raio dessas contas. 7 vezes 8, 75, e eu tô bonito, ora, por favor, né? Então, aqui, o que é isso? Não é um elenco de multiplicações? Do outro lado da igualdade também não é um elenco de multiplicações? Não tem fatores aqui sendo multiplicados aqui também? Então, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, que eu faça também do outro lado da igualdade, eu mantenho a igualdade. Isso é chamado de simplificação. E simplificar ninguém ensina. Depende do quê? Da intimidade que você tem com a tal da tabuada. A única coisa que você tem que perceber qual é? O que é que deste lado da igualdade ou do outro, tanto faz, né? É divisível pelo mesmo valor do outro lado da igualdade. Se eu perceber que no lado direito tem alguém divisível por 2, eu divido, desde que tenha alguém divisível por 2 do outro lado também. Dividir alguém aqui por 7, eu vou dividir alguém lá por 7. Cortei um 92,5 aqui, eu tenho que cortar um 92,5 lá do outro lado. Tranquilo? Essa é a única regra. Única regra. Não existe outra. O resto é intimidade com a tabuada. Então, a forma com que eu vou simplificar aqui, pode ser que você simplifique aí de uma forma diferente, mas claro, vai ter que dar o mesmo resultado, né? Porque eu posso pegar aqui, ó, e simplificar o 10 com 5, não posso? Os dois não são divisíveis por 5. Mas eu poderia simplificar o 10 com 50, porque os dois são divisíveis por 10. Então há várias formas de se fazer, olhando para lá, e quanto mais intimidade com a tabuada você tiver, mais rápido você faz a simplificação. Quer ver? Não vou fazer nem o primeiro caso, nem o segundo. Olha aqui, ó. 5 vezes 8. Vou cortar isso aqui. 5 vezes 8, 40. Então, quanto é que eu cortei do lado direito? Cortei 40. Né? Não vai falar, cortou 2. 2 não. É o resultado da multiplicação, né? 5 vezes 8, 40. Cortei 40. Vou lá do lado esquerdo e corto 40 também. Ou seja, eu só fiz isso porque eu percebi que aqui dava 40 e do outro lado lá eu tinha um 40.
Continuando a coisa, ó, eu posso fazer aqui esse 10 com esse 20. Os dois são divisíveis por 10. 10 por 10 dá 1, não precisa pôr, né? Não precisa pôr porque 1 na multiplicação é neutro. 20 dividido por 10 dá 2. Então vou colocar o 2 aqui. Legal? Continuando, ó, dá para pegar esse 10 aqui com esse 50. Os dois também são divisíveis por 10. 10 por 10 dá 1, não precisa pôr porque é neutro. 50 dividido por 10 dá 5. Sobrou apenas, então, do lado de cá, esse 5 multiplicando esse 2. Portanto, x é igual a 5 vezes 2, que dá 10. A variável está na grandeza casas, portanto, a resposta da questão seria 10 casas. Legal? Primeiro tipo, então, de resolução. Percebam, tudo que está aí é diretamente proporcional. Vamos dar uma olhadinha se aparece termo inversamente proporcional. Vou utilizar o segundo texto que você tem aí, que também começa com 10 pedreiros. Você vai perceber que os dados, as grandezas da questão são todas iguais, né? A pergunta é que muda. Tranquilo? Por que a pergunta muda? Porque eles vão pôr a variável em um lugar diferente. Vamos ver? Vai ter lá também pedreiros, vai ter lá também casas, também vai ter dias e também vai ter horas. E aí serão 10 pedreiros e aí serão... Deixa eu ler, vai. 10 pedreiros, 5 casas em 40 dias e 10 horas por dia. Mesma coisa. Aí pergunta é que é diferente. Quantos pedreiros? Variável agora está no pedreiro. Seriam necessários para construir 10 casas em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quanto é que tem que dar esse x? Aí eu sei lá, não vai querer que eu já tenha feito a conta. Ora, meu Deus, o resto inteiro não é igual? Então esse x vai ter que dar 50. Então é um outro jeito de você treinar com segurança a regra de 3, com a questão só você faz 4 vezes. Tira esse 20 põe o 50 aqui, né? Não pode ter duas variáveis. Tira esse 20 daqui, no lugar dele põe a variável, vai ter que dar quanto? 20. Volta o 20, tira o 8 daqui, põe a variável, vai ter que dar quanto? 8, claro. Tranquilo? Então vamos lá resolver. Segundo passo qual é? Inverte a variável, sobe o x e desce o 10. Depois, checa a proporcionalidade, esquece que tem valores, é sempre aumenta. Então vamos ver. Põe o aumenta na frente desta grandeza. Aumenta o trabalho. Aumenta ou diminui a quantidade de mão de obra que a gente precisa. Ora, se eu tenho mais trabalho, eu vou precisar de mais mão de obra. Então, enquanto um aumenta, o outro também aumenta, não mexo em coisa alguma. Aí eu vou lá para o próximo. Novamente, né? Percebo que aqui também é uma grandeza de período. Então, eu posso checar as duas juntas. E o que eu ponho na frente? Aumenta. Então, põe lá. Aumenta o período. Olha o dedo, acompanha o dedo, prega o olho. Aumenta o período. Aumenta o de... Claro que você não vai ficar fazendo isso na prova, né? Tá lá todo mundo oscilando, aumenta o período, aumenta, vamos te mandar embora. Aumenta o período. Aumenta ou diminui a mão de obra que a gente precisa? Sempre aumenta. Então vamos ver. Estou aumentando o período. Eu preciso aumentar a mão de obra? Não, eles vão ter mais tempo. Então manda alguém embora. Beleza. Eu aumento o tempo, não preciso de tantas pessoas para fazer a mesma coisa. Então, se eu aumento o período, diminui a mão de obra. Portanto, se um aumenta enquanto o outro diminui, eles são inversamente proporcionais. A gente vai lá e... inverte, né, José? Que senão não adianta. Então, sobe o 20 e desce o 40... E inverte a outra, sobe o 8 e desce o 10 e tranquilo, acabou, tô salvo, agora é só a contita. Tranquilo?
Dá para simplificar aqui mesmo, pessoal. Sim, essa linha não vai ficar de um lado, essa linha não vai ficar do outro. Então, o que eu fizer de um lado da igualdade, o que eu faça do outro, eu mantenho a igualdade. Não é isso? Ué, então vamos pensar assim, o que eu fizer do lado de cima da igualdade, o que eu fizer do lado de baixo, eu mantenho a igualdade, dá na mesma. Mas eu vou, calma. Ai, professor, mas calma, eu vou por lá. Vamos lá. 5x é 5 vezes x, vezes 20 vezes 8, que é igual a 10. Vezes 10, vezes 40, vezes 10. É um monte de valores iguais à nota que você vai tirar na prova. Qual é, professor? 5? Ó, deixa de ser pessimista, porra. Um monte. 5 não tem um monte. Vamos lá. Simplificando a bagaça, o que que dá para fazer? Ó, 5 vezes 8, do lado esquerdo da igualdade eu cortei 40, do lado direito da igualdade eu corto 40. Simplifico o 20 aqui com o 10, os dois eu divido por 10. 20 por 10 dá 2, 10 por 10 dá 1, não precisa pôr. Legal. 2 com o 10, 2 por 2 dá 1, não precisa pôr. 10 dividido por 2 dá 5. E es finito, sobrou apenas aqui, ó, o 5 e o 10, x igual 5 vezes 10, 50. Agora a variável está na grandeza pedreiros, resposta da questão, palavra da salvação. 50 pedreiros, ó, como queríamos demonstrar CQD, o mesmo 50 é óbvio que estava lá. Tranquilo? Moleza? Então tá aí os dois tipos, deixa eu sair da frente, opa, deu pause, olhou tudinho, né? Decorou como é que faz, são apenas alguns passinhos até você conquistar a resposta correta, né? Monta o espelho da regra de 3, segundo passo, inverte a variável, quando? Sempre, sempre. Checa a proporcionalidade daquela forma, sem utilizar número algum, só pensando em aumenta esse, aumenta ou diminui o outro. Outra coisa que chama a atenção aqui, esse treco aí, as grandezas, grandeza virou treco agora, né? Tadinha da matemática, né? Não muda em momento algum. Como é que não muda? Não muda. É sempre mão de obra, trabalho e período. Ah, na VUNESP isso? Não, na VUNESP, na FCC, na CESP-UNB, na CESGRAN Rio, na ESAF, seja lá onde for, lá em Quixeramobim do Leste, ou então lá em Istambul. Vou prestar a prova de escrever em Istambul. A mesma coisa também. Vai ser sempre mão de obra, trabalho e período. Como é que você sabe? Como é que eu sei? Eu sei porque eu sei alguma coisa de matemática. Ah, mas professor, isso aí não é assim não. Eu já fiz uma prova lá que tinha bois comendo ração durante um determinado tempo. É a mesma coisa, Belo, né? O boi é a mão de obra, qual é o trabalho que ele está tendo? É comer a ração e o tempo é o tempo, pô. Então a historinha muda, mas as grandezas são sempre as mesmas. Tranquilo? Então se decorar esse negócio, a ponto de não precisar nem mais perguntar se aumenta ou se diminui, vais ganhar um tempinho precioso a mais. Então percebam que mão de obra em relação a trabalho, não importa em que regra de 3 está, mão de obra em relação a trabalho, eles são sempre diretamente proporcionais, né? Período em relação a trabalho é sempre direto. Período em relação a trabalho é sempre direto, porque se eu aumento o trabalho, eu tenho que aumentar o período. Agora, período em relação à mão de obra é sempre inverso, porque se eu aumento o período, eu posso diminuir a mão de obra. E é desse jeito, pessoal, que a gente estuda. Né? É desse jeito que se estuda. É com o famoso, então é por isso. Legal? E então no próximo módulo vamos fazer aí algumas regras de 3 diferentes, né? Que tem lá umas certas pegadinhas. Até mais!